Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Acervo Pop Fantasma. O Acervo Pop Fantasma é um podcast exclusivo para apoiadores e apoiadoras do site popfantasma.com.br lá no Catarse. E o Acervo Pop Fantasma sai toda segunda-feira, não muito religiosamente às 21 horas. Às vezes atrasa, às vezes até adianta, mas estão aqui mais uma edição. Eu sou o Ricardo Scott e nesse podcast eu faço de tudo um pouco. Eu edito, eu escrevo, eu produzo, eu narro, eu só não faço as artes do podcast, que você vê nas redes sociais, que são feitas pela minha amadíssima Aline Haluz. E eu também não faço a trilha sonora do podcast, que é feita pelo meu grande amigo Leandro do Souto Maior. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todo mundo que vem apoiando o Pop Fantasma. E se você está chegando por aqui agora, o Acervo Pop Fantasma é um podcast no qual eu falo do meu acervo. Os CDs, LPs, cassetes, livros, singles, revistas velhas, sei lá, camisetas, por que não? Qualquer coisa que seja legal e renda muito assunto. E se você está chegando por aqui agora e ainda não apoia o Pop Fantasma no Catarse, considere a possibilidade de apoiar a gente lá no catarse.me/popfantasma. Só R$10 por mês, que custa R$10 nesse país, só apoiar o Pop Fantasma. E você mantém o trabalho da gente de pé, diário, sadio e ainda ganha conteúdo exclusivo toda semana. Vamos lá então? Começou! Pop Fantasma. No começo dos anos 70, as equipes que trabalhavam nas novelas brasileiras eram bem reduzidas. Se você der uma olhada nos créditos de Pantanal, que está no ar na Globo, vai ficar assustado com a quantidade de gente que trabalha em setores como figurino, produção e outros. Mas quando a novela aqui no Brasil estava começando a virar um troço bacana e rentável, isso lá mesmo no começo dos anos 70, era bem pouca gente. No máximo era um cara para resolver tudo do texto, um diretor, um produtor, um maquiador, um supervisor e o restante da turma, quando havia, mal era citado. Da mesma forma, talvez fosse mais fácil ser inovador numa época em que praticamente tudo era inovação. Bem mais fácil que hoje em dia, que parece até que tudo já foi feito. Bom, não é verdade, nem tudo já foi feito, mas talvez a coisa fosse diferente lá atrás, quando tudo era pouco mais do que mato. Nessa época, quando a Rede Globo já dominava as audiências e estava longe de ser apenas um matagal, mas ainda estava correndo atrás de estabelecer certos padrões no mercado, a emissora colocou no ar uma novela chamada A Próxima Atração, de Walter Negrão, que foi exibida no horário das 19 horas e que levava o dia a dia da turma que lidava com publicidade para a telinha. Pop Fantasma. A sinopse de A Próxima Atração era basicamente a seguinte, tirada do site teledramaturgia.com.br. Abre aspas. Rodrigo, um gaúcho solitário fugindo do sul, se instala em uma mansão do Jardim América, em São Paulo, onde moram 7 mulheres, todas na onda do golpe do baú. A publicitária Madalena, as aeromoças Regina e Cláudia, a chacrete Cissa, a manicure Suzete e as solteironas Dulce e Dinorá. Era uma sinopse que, como você percebeu, talvez hoje em dia as pessoas olhassem meio torto, mas enfim, na época fez muito sucesso. A Madalena era interpretada por Renata Sorra. Ela era uma publicitária que trabalhava numa agência, a agência Zip, capitaneada por um sujeito chamado Pardal, interpretado por Armando Bogos. O Pardal tinha uma cabeça meio de professor Pardal mesmo, tanto que ele estava desenvolvendo uma campanha de papel higiênico que esse papel higiênico, ao ser desenrolado, apresentava para o consumidor uma história em quadrinhos. Bom, provavelmente a novela era, algo muito doido para o período em que ela foi exibida, que, aliás, eu quase esqueci de falar. Ela foi exibida entre 26 de outubro de 70 e 17 de abril de 71. A ideia do papel higiênico que virava uma história em quadrinhos parecia absurda demais. Parece coisa de Seinfeld, na verdade. Eu não sei como é que isso foi desenvolvido, provavelmente eu nunca vou saber, porque possivelmente os capítulos da Próxima Atração se perderam nos incêndios que ocorreram na Rede Globo em 71 e 76, e esses incêndios levaram um monte de coisas que foram produzidas lá. De qualquer maneira, a novela não deixou de ter polêmica, porque o dramaturgo Hélio Bloch processou Walter Negrão porque na sua peça Úlcera de Ouro
tinham elementos que apareciam na novela, especialmente a tal ideia da agência de publicidade que bolou o tal papel higiênico. Walter alegou depois que executivos da Globo tinham sugerido adaptar a trama de um filme de 56 dirigido por Richard Quine, O Cadillac de Ouro, e que com isso as semelhanças foram aparecendo. Mas aparentemente o efeito pode copiar, só não faz igual, contou para que desse uma baita merda na novela, que foi esquecida pouco depois de terminar. Pop Fantasma. Bom, a gente, como sempre, está falando do tema do podcast umas 200 horas depois que ele começou. O tema do acervo Pop Fantasma de hoje é a trilha sonora dessa novela, A Próxima Atração. Esse é um daqueles discos de novela que valem como um disco normal, como se nem fosse uma trilha sonora, tanto pela constelação de astros que participam da trilha, como pelo repertório escolhido. A trilha de A Próxima Atração foi a última das trilhas sonoras de novela da Globo, lançadas por um contrato rápido que a emissora do Jardim Botânico tinha feito com a gravadora Philips. Era uma ideia que tinha sido combinada entre Boni, o todo-poderoso da Globo, e André Midani, o todo-poderoso da Philips. E os discos dessa série seriam produzidos por ninguém menos que Nelson Motta. Nelson, um produtor no estilo 360 graus, escolhia as músicas, escolhia os cantores, conversava com os autores das novelas e sugeria até mesmo alguma mudança de nome de personagem, quando valia a pena e quando tinha alguma música legal que cabia na novela. Foi o que aconteceu com a personagem de Renata Sorrah, que tinha outro nome e mudou para Madalena, quando Nelson Motta mostrou a gravação que Elis Regina tinha feito da canção de mesmo nome, escrita por Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. Como Nelson era amigo de todo mundo e tinha um prestígio enorme na música brasileira, até pelo trabalho como jornalista, muita coisa já ia para a mão dele com exclusividade. E ele tinha a sorte de poder contar com o elenco musical da Philips, que naquele momento era a gravadora que tinha todos os grandes nomes da MPB sob contrato. Segundo o próprio Nelson Motta no livro Noites Tropicais, assim que a Globo decidiu raspar o cofrinho e abrir a própria gravadora, a Som Livre, Boni convidou ele para prosseguir como produtor das trilhas sonoras da Globo. Nelson não quis e disse a Boni que preferia continuar na Philips, trabalhando com André Midani. Aliás, ele passaria a produzir Elis Regina logo depois disso. Mas o que pesou mesmo, segundo Nelson, foi que a Som Livre teria que inventar novos artistas, porque o conceito de pegar faixas emprestadas em gravadoras ou conseguir que gravadoras cedessem artistas não era algo muito usual na época, e não interessava nem mesmo a Globo, porque o próprio Boni, em outros momentos, já tinha sido visto dando orientações a seus sonoplastas de que ninguém deveria usar músicas de outras gravadoras nas trilhas da Globo, porque isso ia acabar sendo propaganda de graça para outras empresas. Pop Fantasma. Nelson Motta disse ao livro Teletema, a história da música popular através da teledramaturgia brasileira, de Guilherme Bryan e Vicente Filari, que a trilha de A Próxima Atração foi um dos melhores discos que ele produziu. E foi mesmo. O disco saiu pela Polydor, selo alemão ligado ao grupo da Philips, que lá fora, naquele momento, era mais dedicado ao rock, e no Brasil fazia os lançamentos populares da Philips, ou os lançamentos roqueiros, incluindo aí os discos dos Mutantes. A trilha da novela acabou saindo quase pós-Jovem Guardista ou pós-Tropicalista, com Erasmo Carlos cantando Cissa Cecília, dedicada à personagem Cissa, de Beth Faria, Ronivon cantando a balada Regina, dedicada à aeromoça Regina, interpretada por Suzana Vieira, e ninguém menos que Rita Lee cantando o segundo maior sucesso do primeiro disco solo dela, Build Up, Sucesso Aqui Vou Eu. Na contracapa e no selo do disco, o nome de Rita aparecia com 2 T's, uma grafia que volta e meia aparece nos discos dela ligados a Philips ou a Polydor, talvez porque era como ela assinava na carteira de identidade dela. Um tempo depois ela disse que assinava assim, com 2 T's, para diferenciar da Rita Pavone, porque eram 2 sardentas no rock. A trilha de A Próxima Atração tinha também nada mais nada menos que o MPB4 cantando um som que estava entre o rock e o soul. Era uma música chamada Quem Vem de Lá, que era uma parceria entre Paulinho Tapajós e Arthur Verocai, pouco antes, aliás, do Verocai gravar aquele disco clássico dele. Essa música tem 4 compassos de bateria que podem ser classificados como Amen Break. Amen Break é aquela levadinha inspirada em 6 segundos de bateria de uma regravação do popular tema gospel Amen Brother, feita pela banda gospel The Winstons.
O baterista da música do The Winstons foi D.C. Coleman, que criou essa levada de 4 compassos de bateria que é classificada como Amen Break. Já a música do MPB4, segundo Arthur Verocai, teve Wilson das Neves como baterista, e os 4 compassos surgiram por acaso. O arranjo da canção, aliás, é do próprio Verocai. Para quem se interessa pelo rock e pela música pop de Niterói, minha cidade, a trilha de A Próxima Atração tinha um cantor daqui de Niterói, Antônio Cláudio, um cantor que Tim Maia considerava o melhor cantor do Brasil. Veja bem, Tim Maia considerava ele o melhor cantor do Brasil, e ele aparece soltando a voz numa faixa chamada Verdes Campos da América. Tinha também uma banda chamada A Charanga, que era uma mistura de vários músicos, incluindo o Sá, da dupla Sá e Guarabira, e Chico Aguiar, de um grupo psicodélico de Niterói chamado Quarteto Nova Era. Esse grupo, A Charanga, cantou nesse disco um tema hippie chamado O Dia do Grilo. O tema de abertura de A Próxima Atração era de ninguém menos que Ivan Lins, e foi uma encomenda de Nelson Mota, que já tinha escolhido Madalena, também dele, para ser um dos temas da novela. Segundo Ivan, a encomenda surgiu porque naquela época ele tinha virado moda. Daí seria legal ter uma música dele na abertura, feita exclusivamente para a novela. Só que, segundo ele, a música foi um sucesso bem efêmero na carreira dele. Ela fazia sucesso nos shows, quando a novela estava passando na TV, as pessoas cantavam junto, e depois que a novela acabou, a música sumiu. De qualquer jeito, o disco fez sucesso, e a edição de 14 de fevereiro de 71 do Caderno B do Jornal do Brasil indica que o álbum da trilha chegou a ficar entre os mais vendidos da semana. Por sinal, isso aconteceu lá pelo comecinho da reta final da novela, que depois passou o bastão para a trama, que lançou Regina Duarte como a namoradinha do Brasil, que foi Minha Doce Namorada, de Vicente Cesso. Pop Fantasma. Provavelmente por causa de uma coisa chamada direitos autorais, esses discos de novela da Globo, lançados pela Philips, Polydor, etc., nunca saíram aqui em CD, nem estão nas plataformas. Alguns deles saíram em CD no Japão, e as edições são caras. O Já Próxima Atração saiu em CD pelo Universal do Japão, e se você quiser ter um, vai gastar acima de 100 paus. O LP da época, em bom estado, não chega a ser caríssimo. Dá para comprar um por 50 reais, ou pouco mais, ou pouco menos que isso. Um detalhe interessante a respeito do disco de A Próxima Atração é que a capa teve 4 versões. A mais conhecida é vermelha, com o nome da novela escrito em preto, mas tem uma vermelha com uma letra mais clarinha, uma outra versão em que o letreiro com o nome da novela aparece repetido em planos subsequentes, com letra preta, e uma outra com esse mesmo letreiro repetido em letra mais clara. Eu não sei ver cores direito, mas aquilo parece roxo. O autor da capa foi um cara chamado Nilo Jorge, que fez capas para o selo Polydor no começo dos anos 70. Eu não sei direito se isso que rolou com a capa da Próxima Atração foram versões propositais de capa, ou se foram defeitos especiais que foram acontecendo, ou se rolou aquela coisa de, aí galera, a capa tem que sair e a cor vermelha tá muito cara para usar, vamos adaptar isso aí para ficar mais barato. Mas teve isso aí, 4 versões de capa. Pop Fantasma. E é isso, o acervo Pop Fantasma vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado a você que está apoiando o Pop Fantasma no Catarse. Muito obrigado a você que está sempre ouvindo o podcast, está sempre ouvindo o Pop Fantasma Documento também. Lembrando que tem Pop Fantasma Documento na sexta. E todo dia a gente se encontra no popfantasma.com.br. Eu sou o Ricardo Scott e sou editor e principal colaborador do site Pop Fantasma. Valeu, obrigado pela companhia, fui!